O ex-deputado Roberto Jefferson, líder do Partido Trabalhista do Brasil, PTB, defendeu no dia 9 que o presidente da República, Jair Bolsonaro, demita e substitua os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Em mensagens no Twitter, Jefferson classificou a atual composição do Supremo como herança maldita, uma clara referência aos ministros que foram indicados por políticos que destruíram o Brasil. Abre aspas. Bolsonaro, para atender o povo e tomar as rédeas do governo, precisa de duas atitudes inadiáveis: demitir e substituir os 11 ministros do STF, herança maldita. Ele também aproveitou para citar a concessão da emissora Rede Globo. Abre aspas, precisa caçar agora todas as concessões de rádio e TV das empresas concessionárias Globo. Se não fizer, cai. O presidente do PTB postou também uma foto segurando um fuzil e afirmou que está preparado para combater o comunismo. Abre aspas, estou me preparando para combater o bom combate contra o comunismo, contra a ditadura, contra a tirania, contra os traidores, contra os vendilhões da pátria. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Fecha aspas, escreveu Jefferson. O que é que o senhor acha desse ativismo judicial que está em moda aí no STF? Um absoluto escândalo. Se o cara quer ser presidente do Brasil, que dispute a eleição. Porque ser o presidente do Brasil sem risco, os juízes do Supremo, os ministros do Supremo, os capa preta do Supremo, eles têm inamovibilidade, quer dizer, eles não podem ser removidos da função. Eles têm vitaliciedade, eles ficam na função até a expulsória aos 75 anos e tem irredutibilidade de salários. Não pode ter o salário reduzido. Quer dizer, com toda essa proteção constitucional, eles querem dar canetada, tomando o papel, ora do Congresso Nacional, ora do presidente da República, e sem correr risco. Porque o político corre risco de não se reeleger, o presidente corre risco de receber um impeachment, de ser processado e ser empichado, o político corre o risco de ser cassado. Eu fui cassado como deputado federal e a cassação dizia que eu não provara o mensalão. O motivo da cassação que me levou à perda do mandato é que eu não provei o mensalão. E fui cassado, tive o meu mandato. Mas são os riscos do parlamento. Quer dizer que os caras que não têm risco nenhum, que têm o poder de fazer lei entre partes, com a sentença, porque uma sentença é uma lei entre partes. O Congresso legisla, mas precisa de 513 deputados federais e 79 senadores. Eles, numa penada monocrática, fazem lei entre partes. E agora querem ser presidente da República, julgadores e legisladores. E são carrascos quando condenam também. Quer dizer, nós vivemos uma brutal hipertrofia no Supremo Tribunal Federal que está interferindo no equilíbrio institucional do país, é um golpe constitucional e que pode levar a um gravíssimo confronto entre os poderes estabelecidos. Você imagina, Ricardo, se o presidente Bolsonaro, nessa penada que o Alexandre Moraes deu atendendo aí ao Ciro Gomes do PDT e sustou a nomeação do delegado Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal, vamos que o presidente invocasse a Constituição e dissesse: é ato e prerrogativa exclusiva do presidente da República. Eu não aceito a intervenção nesse meu direito por parte do seu Alexandre de Moraes. Muito menos uma intervenção monocrática. Pegasse aquilo, rasgasse assim na frente do oficial de justiça do Supremo, puf, arquivasse na lata do lixo, desse posse e mandasse o ministro, o diretor-geral da Polícia Federal trabalhar. O que o Moraes ia fazer? Nada. Ia sujar na barra da saia. Ele ia ter que sujar na barra da saia. Ou se não, ir para Roma chorar lá no pé do Papa.
mas estava instalada uma gravíssima crise institucional, porque o Poder Executivo teria dado uma banana de público a um ministro abusado, autoritário, contra a lei, em exercício no Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro foi extremamente moderado e superou essa crise sem agravar as tensões. O presidente Bolsonaro é um homem honrado. Ele está sendo agredido e processado pelo Supremo e agredido pelo Congresso, pela mídia nacional, porque ele não rouba e não deixa roubar. Fui deputado por 6 mandatos, Sarney, Collor, Fernando Henrique, Dilma. Fui deputado federal por 6 mandatos. Dilma não, a Dilma entrou, já estava cassada. Collor, e General Figueiredo também, eu estou homem correto, mas fui com Collor, com Sarney, com Fernando Henrique, e depois do Fernando Henrique, e com Itamar Franco. Eu nunca na minha vida, como deputado federal e pelo meu convívio de jantares com os parlamentares, eu tinha havido ouvir um comportamento tão correto, tão reto, tão honesto de um presidente da República. E eu falo isso porque ele não é do meu partido, eu não tenho nenhum interesse no governo dele, nem cargos do governo dele. Nem sou do Centrão, nem o meu partido é do Centrão, hoje sendo beneficiado para a base no parlamento pelo governo dele. O presidente Bolsonaro apanha de todos, porque ele não rouba e não deixa roubar. Ele apanha pela sua virtude. A turma no Brasil da velha política acostumou com o presidente facilitar o roubo para financiar eleição partidária e financiar os dirigentes partidários, enriquecer dirigentes partidários. Repare bem, Ricardo, toda essa crise, nós estamos há 5 meses das eleições. Isso é caixa seca. Os partidos políticos, a velha política, porque tem muita gente boa no Congresso Nacional e muito político antigo que é honesto, é sério, mas essa velha política está de biquinho sequinho. É igual passarinho com sede. É igual o cocainômano sem cocaína. Fica louco, não tem dinheiro para cheirar. Dizem que o Gedel ficava com aquele dinheiro no apartamento, aqueles 52 milhões dentro da mala, que ele sentava, isso é a Polícia Federal, tem impressão digital dele nas notas e nos sacos plásticos. Ele sentava no chão e ficava cheirando dinheiro, rapaz. Meu Deus do céu, isso acabou. Não tem mais isso no governo do presidente Bolsonaro. E ele tem apanhado violentamente na imprensa. Eu agora vejo mais um ministro do Supremo, monocraticamente, falar em adiar as eleições. Adiar as eleições é prorrogar o lockdown. Quando você ouvir falar em adiar eleições, é porque já tem uma jogada para prorrogar... Para prorrogar o isolamento social. Não dá tempo de fazer campanha, nós temos aí o coronavírus, não podemos botar o povo na rua. Então, adia a eleição, adia o lockdown, e com o adiamento do lockdown se adia o estado de calamidade pública. Adiado o estado de calamidade pública, persiste as compras feitas pelos prefeitos e governadores que decretaram calamidade pública sem licitação, Ricardo. Com licitação, esses caras já metem a mão no jacá. Toda hora a gente vê, com licitação, eles defraudando a licitação. Imagina o maná que está sendo sem licitação, o que esses prefeitos e governadores estão fazendo com dinheiro público no Brasil. Vem aí o Covidão, que é o inquérito que vai apurar o roubo da saúde no Rio de Janeiro, já começou. O Witzel já está lá sendo investigado por desvios. O Covidão já começou no Rio. E vai ser pelo Brasil, vai ser igual pandemia, a pandemia do Covidão. Então não podemos permitir, chama a tua atenção para que você analise isso e diga ao seu povo, juntos aqui, juntos, fervorosamente, não vamos permitir o adiamento das eleições municipais. Adiadas as eleições,
se adia imediatamente, se prorroga o prazo do lockdown. As pessoas continuarão presas em casa até abril, até outubro. Esse adiamento da eleição adia o lockdown, adia o decreto de calamidade pública e adia a compra sem licitação, o que vai levar de novo o Brasil a patamares de corrupção, como foi agora há pouco no governo Lula e o Brasil conheceu. Bilhões e bilhões de reais. Não ao adiamento das eleições, não à corrupção. Prefiro ficar de fora, olhando, observando, lendo o bruxo Fernando Henrique todo dia no WhatsApp, no que ele escreve no Globo e no Estadão, das entrevistas que ele dá, analisando, pelo que eu conheço ele do passado, medindo os passos do bruxo e da turma que anda com o bruxo, os aprendizes de feiticeiro que estão ao lado dele, para tentar fazer o impeachment ou levar à renúncia o presidente Bolsonaro, porque eles levaram à renúncia o Collor. O Collor não foi empichado, ele renunciou. E depois de tudo isso, essa articulação do bruxo FHC, ele foi absolvido por 11-0 no Supremo. Olha só que negócio. Naquela época o Supremo não é isso, um puxadinho do PT, um puxadinho dos tucanos do PSDB, porque o presidente Bolsonaro recebeu essa herança maldita. Pegou um Supremo politizado, que aparelhado pelo PT e aparelhado pelo PSDB. É um Supremo aparelhado, homens do PT e homens do PSDB, tucanos, que vem movendo oposição ao presidente, acolhendo as ordens dos seus chefes políticos na rua. O presidente não corre risco de ser empichado, porque não haverá essa passeata que houve contra a Dilma de 5 milhões de pessoas na rua, fora a Dilma, naquele desgaste da Dilma que sucedeu ao assalto do trombadinha Lula, o chefe do maior do governo mais corrupto que o Brasil conheceu. Aí sim, eu vou dizer que o mundo conheceu. Você vai no Google e pergunta: quem é o maior ladrão do mundo? E o Google responde: Luiz Inácio Lula da Silva. Ele só está solto pelas amizades que tem com o ministro do Supremo, que deram habeas corpus a ele, depois de 2 ou 3 condenações, para que ele ainda ande por aí conspirando contra o governo Bolsonaro, fazendo live com Fernando Henrique, fazendo live com Ciro Gomes, com a Dilma, fazendo live e articulando a esquerda contra o governo do presidente Bolsonaro. Eu ouvi uma entrevista da vice-governadora do Piauí, que é petista, uma mulher bem articulada, só não sei o nome dela, mas você dá uma pesquisada aí. Ela dizendo: vocês estão fazendo aí palavra de ordem, fora Bolsonaro, impeachment Bolsonaro, mas a gente pobre aqui do Piauí está com ele. É o Corona Voucher, é o aumento que ele deu no Bolsa Família, são os investimentos que ele está fazendo aqui no Nordeste. Vocês estão perdendo a base. A base petista está sendo perdida pela estratégia do presidente Bolsonaro aqui no Nordeste. Vocês é que têm que acordar, porque vocês estão errando. Eu ouvi isso de uma entrevista da vice-governadora petista do estado do Piauí. Eu não quero que os meus filhos, que meus netos vivam sob uma ditadura comunista, vivam sob o cerceamento ou o esmagamento da liberdade. Eu quero que meus filhos e meus netos tenham oportunidade de fazer uma live assim, Roberto Jefferson contra o Ricardo Antunes, que até um crítico conto mais do Roberto Jefferson. Eu sei que você é um cara que faz grandes críticas a mim no seu programa, mas isso é democrático. E eu aceito as suas críticas e democraticamente participo do seu programa, mas nós podemos falar. Na China isso não existe. O médico que descobriu o vírus do coronavírus, que denunciou isso em Wuhan, sumiu. A médica que o acompanhou na denúncia, a epidemiologista, virologista, sumiu também,
desapareceu. Quer dizer, um regime que faz as pessoas se calarem, dando sumiço nos seus corpos. E nós queremos essa geringonça, esse troço para o Brasil, abrindo mão da liberdade de religião, porque na China, quem é cristão não pode ser inscrito no Partido Comunista e não tem direito a emprego público. Não pode haver igreja cristã aberta, você não pode pregar o cristianismo na praça, no meio da rua. Quer dizer, só vale a voz de Mao Tse-tung, só vale o pensamento marxista, stalinista, leninista. Não é uma democracia que tem mão e contramão, não é plural, é uma ideia, é um único partido, é única ideia, e tudo na força, na violência pessoal, no constrangimento físico. Isso não existe. Então, as pessoas da classe média, da região sudeste, Minas, São Paulo, Rio, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não aceitam ajoelhar. Quem ajoelha a Deus, Ricardo Antunes, não ajoelha diante da tirania socialista.